Se você visse uma mulher adulta ninando uma boneca como se fosse um bebê de verdade, o que pensaria? Que é loucura? Carência? Fantasia demais? Pois é. O que poucos sabem é que, por trás de um bebê reborn, pode existir muito mais do que uma simples brincadeira. Pode haver dor, luto, solidão e, surpreendentemente, um caminho de cura. Sim, estamos falando de bonecas realistas que têm cheiro de talco, peso de recém-nascido e até nome próprio. Mas o que leva alguém a adotá-las? Qual o impacto disso na saúde mental? Isso é terapia ou fuga da realidade? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar num tema polêmico, delicado e, acima de tudo, profundamente humano. E talvez, no final deste vídeo, você nunca mais olhe para essas bonecas do mesmo jeito. Bebês reborn, mais que brinquedos, são representações do afeto. À primeira vista, parecem apenas bonecas realistas. Mas, para quem se envolve com os bebês reborn, eles representam algo muito mais profundo. Uma tentativa de resgatar vínculos, lidar com perdas ou preencher um espaço afetivo. O toque, o peso e até a textura da pele são pensados para gerar uma experiência sensorial próxima da de um bebê real. E é aí que mora a mágica, ou o mistério, dependendo do ponto de vista. O reborn, para algumas pessoas, não é um passatempo, mas uma forma de lidar com emoções que, sozinhas, seriam difíceis de encarar. Não é brinquedo, é ferramenta emocional. E esse detalhe muda tudo. A dor silenciosa do luto e da ausência. Imagine perder um filho, enfrentar abortos recorrentes ou viver décadas com o desejo de ser mãe nunca realizado. O vazio deixado por essas situações é quase impossível de explicar com palavras. O bebê reborn surge, então, como uma forma simbólica de elaborar esse luto. Pesquisas mostram que o uso de objetos simbólicos, como bonecos ou mantas, é comum em processos terapêuticos de perda. O reborn entra nessa categoria. Ele não substitui o que foi perdido, mas representa. E essa representação pode ajudar na travessia da dor, mesmo que seja silenciosa, íntima, invisível aos olhos dos outros. Conexões reais com algo simbólico. Pode parecer estranho, mas o cérebro humano responde a estímulos simbólicos de forma surpreendentemente real. Estudos de neurociência indicam que, ao segurar um bebê reborn, o cérebro ativa áreas ligadas ao cuidado, ao apego e à empatia, como se houvesse, de fato, um bebê ali. É por isso que muitas mulheres relatam calma, alívio e até melhora do humor ao passar um tempo com seus reborns. O corpo relaxa, a respiração desacelera, o coração encontra um ritmo mais tranquilo. Não porque acreditam que aquilo é um bebê de verdade, mas porque aquilo representa algo que o coração ainda precisa viver. Uma linha tênue entre acolhimento e escapismo. Nem tudo são flores. Há quem use o reborn como refúgio, mas acabe se perdendo nele. Quando a boneca passa a ser o único vínculo emocional, quando a vida real se torna insuportável sem ela, um alerta precisa acender. A diferença entre consolo e dependência é sutil e perigosa. Em certos casos, o reborn pode virar uma prisão emocional. A pessoa se isola, evita relações reais, foge do mundo. É como se o reborn fosse a única forma de manter a dor sob controle. Mas, nesse ponto, a ferramenta que ajudava começa a sabotar. Por isso, o acompanhamento profissional é tão importante quando o uso do reborn ultrapassa o limite do simbólico. Quando a dor busca colo, o papel da saúde mental. Muita gente não entende porque alguém se apega a uma boneca. Mas para quem convive com traumas profundos ou feridas antigas, o reborn pode funcionar como um colo emocional. Em clínicas de psicologia, já se observou que pacientes em luto profundo, com histórico de abandono ou com dificuldades emocionais graves, encontraram nos reborns um ponto de apoio para iniciar sua recuperação. É como se a boneca dissesse, sem palavras, está tudo bem sentir isso. Ela permite contato com emoções que estavam congeladas. Mas atenção,
ela pode ser um primeiro passo, não o último. O rebor pode abrir a porta, mas quem ajuda a atravessar o cômodo é o profissional de saúde mental. O olhar clínico. O que dizem os profissionais? Embora ainda não haja um consenso absoluto, muitos psicólogos e terapeutas reconhecem o uso de bebês reborn como recurso complementar em terapias, especialmente no tratamento de perdas gestacionais, luto materno e depressão em idosos. Um levantamento informal feito por terapeutas brasileiros mostrou que cerca de 70% dos pacientes que usaram reborns relataram melhora na regulação emocional. Claro que o reborn não substitui um tratamento tradicional, mas, quando bem orientado, pode acelerar o processo terapêutico e criar pontes onde só havia abismo. A chave está no equilíbrio, usar como apoio, não como fuga permanente. Terapia em asilos e instituições. A resposta inesperada dos idosos. Em alguns lares de idosos no Brasil, os bebês reborn têm sido introduzidos em programas de estimulação cognitiva e emocional. Os resultados surpreendem. Idosos com Alzheimer, por exemplo, demonstram mais interação, afeto e até melhora no humor ao segurar um reborn. É como se aquele boneco ativasse memórias do passado, filhos, netos, fases da juventude. Em uma casa de repouso em Belo Horizonte, cuidadoras relataram que as vovós do reborn passaram a conversar mais e até a sorrir com frequência. Isso mostra que o afeto, mesmo quando simbólico, pode despertar partes da alma que estavam adormecidas. Quando o reborn vira arte e projeto de vida. Para algumas pessoas, os bebês reborn não são apenas objetos de consolo, são também arte, profissão e missão. Há artesãs que dedicam semanas a criar cada boneca, com detalhes minuciosos. Veias, cílios implantados, tons de pele realistas. O processo é terapêutico para quem faz e para quem recebe. Além disso, muitos criadores veem nisso um propósito maior. Ajudam mulheres a superarem traumas, mães a enfrentarem o luto e idosos a reencontrarem alegria. Transformam tinta, tecido e silicone em esperança palpável. Não é apenas uma boneca, é um gesto de amor em forma de arte. Preconceitos e julgamentos, o peso do olhar alheio. É difícil ver uma mulher adulta ninando uma boneca e não torcer o nariz. Infelizmente, é assim que muita gente reage. O olhar alheio costuma ser rápido para julgar e lento para compreender. Chamam de loucura, infantilidade, carência extrema. Mas quase ninguém se pergunta por que aquela pessoa precisa daquele gesto. Esse preconceito, além de cruel, pode afastar a pessoa ainda mais do convívio social e da ajuda que precisa. Muitos escondem seus reborns com vergonha, como se o que sentem fosse errado. Mas a verdade é que a dor não tem forma certa de ser vivida. O que falta é mais empatia e menos julgamento. O problema não é a boneca. É o que falta quando ela não está. Um convite à empatia e ao acolhimento. Nem tudo que é estranho é doentio. Em vez de julgar, que tal escutar? Em vez de apontar, que tal estender a mão? Nem todo comportamento fora do padrão é sinal de loucura. Às vezes, é só a forma que alguém encontrou de sobreviver à dor. Os bebês reborn, por mais estranhos que pareçam à primeira vista, representam uma tentativa real de cura, conexão e recomeço. O mundo seria bem melhor se, ao invés de taxar como bizarro, as pessoas perguntassem: está te fazendo bem? Porque no fim, o que importa não é se parece normal, é se traz paz. E se um reborn consegue oferecer isso a quem precisa, então que ele seja acolhido, não ridicularizado. Que a saúde mental seja tratada com mais delicadeza e que a empatia nunca perca o espaço que merece. Julgar é fácil. Compreender, nem tanto. Depois de tudo isso, fica a pergunta: até onde você iria para aliviar uma dor invisível? Talvez, se estivesse no lugar daquela pessoa que cuida de um reborn como se fosse real, entenderia que o que parece estranho aos olhos pode ser essencial para o coração. A saúde mental ainda é cercada de tabus. E os bebês reborn escancaram essa realidade, revelam dores que ninguém vê, desafiam os padrões e convidam a empatia. Por isso, antes de apontar, escute. Antes de rir, tente entender.
Porque, no fundo, todo mundo só quer um pouco de acolhimento, e cada um encontra isso à sua maneira. E agora eu quero saber de você. Já conhecia esse universo? Acredita que um rebor pode realmente ajudar alguém a lidar com a dor? Deixe sua opinião nos comentários. Ela é muito importante. Curta o vídeo se esse tema te tocou de alguma forma e compartilhe com quem precisa de acolhimento. Até o próximo vídeo.